Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou a diaconisa Cleane Paz. Pedimos licença para entrar na sua casa. Estamos nessa live hoje, uma palavra de edificação. Nós havíamos divulgado um pouco nas redes que faríamos essa live e hoje Deus preparou para nós fazer essa live com uma palavra de restauração para a sua vida. Quero apresentar aqui o meu esposo, ele vai se apresentar. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, sou o evangelista Murilo, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e Deus ele vai falar para o teu coração, para a tua vida Glória aqui a esta Deus. noite, através desta palavra, desta mensagem que o Senhor tocou no nosso coração para falar contigo. Então você que está ouvindo, você que parou para assistir esse vídeo, é porque Deus quer falar contigo neste momento. Eu vou ler aqui a palavra, o tema desta mensagem de hoje, que está em Gênesis 18, no versículo 14. Gênesis 18, versículo 14, que está escrito assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E sobre esta mensagem, o Senhor nos deu um tema, a dor da espera. Esperar não é fácil, esperar é um processo, é uma aflição difícil. muito grande. Uma E minha esposa vai falar um pouco sobre a dor de esperar. Se você tem esperado, Sim. saiba que Deus ele está contigo neste processo, Ele quer te auxiliar nesse momento da tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Deus gerou assim esse tema em nosso coração porque é um processo que nós passamos. Quem gosta de esperar? Quando alguém te faz uma promessa para você esperar, não é verdade? Sim. As pessoas fazem assim uma promessa, espera que eu vou te dar isso. O que nós ficamos? Com aquela expectativa. Nasce então uma expectativa em nossas vidas. Nós ficamos assim ansiosas por aquele dia de ocorrer algo, né? Então assim, tudo isso é um processo, não é verdade? Que Deus assim permite que você vive, nós vivamos, e nisso nós somos moldados pelo tempo. O tempo mesmo que fala para nós, né? Que quando nós já estamos preparados para aquela situação. E nesse tempo de espera, nós abrimos com uma pergunta: o que você está fazendo no seu tempo de espera? Como que está aí, não é verdade? Nós citamos Abraão nesse tempo. Vou até pedir para o meu esposo, evangelista Murilo, falar um pouco de Abraão. E já entro aqui falando para você o esperar. Como é de nós mesmos isso, nós aprendemos dentro da nossa infância, né? Ele vai falar um pouquinho aqui, com a base bíblica, sobre esse processo da dor do tempo da espera. Louvado seja Deus. Abraão, ele foi um grande exemplo para a nossa vida sobre esperar. Sim. A aflição de esperar é uma das maiores aflições que Verdade. o ser humano ele pode passar. Não só Abraão, mas podemos pegar, por exemplo, a história de Jó. Não foi a perda do filho dele, a maior aflição dos filhos dele, a sua enfermidade. Sim. Ou a sua pobreza que ele passou, todo esse processo. Mas Jó revela no seu livro que a maior aflição que ele passou foi ter que aguardar diante exatamente. do silêncio de Deus. Ele clamar e Deus não responder imediatamente. Então todo aquele período que ele passou de espera foi a maior aflição que ele teve em todo aquele momento. Põe aflição Abraão nisso. também, a mesma coisa. A maior dificuldade de Abraão não foi crer nas promessas. A maior aflição de Abraão não foi acreditar no que Deus faria, tirar a esterilidade da sua esposa, dar um filho para ele na sua velhice, mas sim esperar, porque Abraão esperou por 25 anos. 25 anos. Olha o processo. A dificuldade de esperar é uma aflição muito grande. Talvez não seja os processos que você tem passado, não tenha sido a pior dificuldade que você já passou. Os problemas, o deserto que você passou, mas o fato de você esperar uma promessa e você não saber quando ela vai se cumprir. Talvez seja a pior dificuldade que a gente possa passar. A gente tem que aguardar algo e a gente não saber, poxa, quando vai se cumprir isso? É uma aflição muito grande. Então, com base nisso, o Senhor me deu uma mensagem sobre Abraão, que Abraão ele soube esperar em Deus, e ele nos dá algumas lições
como em Tiago capítulo 2, versículo 21, está escrito que ele é o pai da fé. Ele se tornou o pai da fé, porque ele soube esperar em Deus. E quais são as lições que nós conseguimos tirar da vida de Abraão para saber esperar no Senhor Deus? A primeira lição que eu consigo ver na vida dele foi o fato de ele acreditar nas promessas de Deus. Pode parecer até óbvio, nós temos que acreditar nas promessas, mas não é tão óbvio assim, porque muitas pessoas recebem as promessas de Deus e não creem nelas, e vivem andando no seu percurso da vida sem acreditar nas promessas de Deus. Como está relacionado a isso? Assim, nós falamos assim de espera, nesse prazo, nesse meio tempo, como assim que Deus exigisse um padrão de nós dentro dessa fase. Como que seria esse padrão de sobrevivência até a conclusão assim de algo? Fala para nós. Desculpa, eu não entendi a pergunta. O padrão, como que seria? O que Deus exige dos seus servos nesse prazo de espera? Deus exige que nós esperemos. Abraão, ele esperou esperando. Isso essa é a importância, porque tem muitas pessoas que esperam, mas sem nenhuma expectativa. A pessoa está esperando, assim como o povo no deserto. Eles estavam esperando ali chegarem na terra prometida, mas sem expectativas de alcançarem a terra prometida. Em Salmo 78, Deus ele revela sobre isso, a incredulidade do povo. A 78, no versículo 19 ao versículo 22. E falaram contra Deus. Eles disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também nos dar pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, existem muitas pessoas que recebem a promessa, estão andando ali em prol da promessa, mas não creem realmente que ela vai ser efetivada, que realmente Deus ele vai fazer. Os únicos que alcançaram a terra prometida, que saíram do Egito, foi Josué e Caleb, os únicos que creram na promessa. E Abraão, ele creu na promessa. Em Gênesis 15, no versículo 6, ele fala: e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Então, o fato é que Abraão acreditou na promessa. Então, para nós recebermos a promessa de Deus, nós temos que acreditar. Quem não acredita na promessa não espera. Quem não acredita na promessa não consegue esperar por muito tempo. Vive ali na expectativa de algo que não vai acontecer. Então, o primeiro passo é você acreditar na promessa de Deus, para que você consiga esperar. E falando sobre esperar, eu quero fazer uma abertura aqui dentro desse contexto, desse processo da espera, que você, eu, nós somos adaptados, amoldados nesse processo da espera. Por incrível que pareça, 10 quando você era criança, 10 do seu nascimento. Por exemplo, nós falamos assim do processo da espera, com uma criança, ela é pequena, a mãe fala assim: olha, eu vou te dar, mãe, mas eu quero, mãe, aquele algo, aquele presente. Quando a criança chora, a mãe fala o quê para acalmar a criança? Calma, filho, calma, espera, a mãe vai te dar. Gerou o quê? Uma expectativa. Então nós somos moldados ao processo de espera desde o nascimento. Um bebê, por exemplo, a mãe ela tem que diagnosticar pelo comportamento daquela criança o que ele tem, o que está acontecendo com aquela criança, que ela não para de chorar. Quando aquela criança ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo algumas autonomias, ela já sabe o que ela quer, algumas vezes quer um brinquedo, quer algo diferente. Por exemplo, passa numa loja, olhou, viu, falou: mãe, você compra para mim? A mãe, se ela tem aquele valor, ela vai lá e compra e atendeu aquela necessidade imediata. Ou se não, ela vai fazer o seguinte: olha, filho, espera que quando a mãe tiver o valor em mãos, no próximo mês a mãe compra para você. Nasceu o quê? Dentro disso, em aguardar o que o evangelista Murilo está falando, uma expectativa de algo. Quando
aquela expectativa ela é quebrada, quando demora o processo, aí vai nascendo o quê? Uma impaciência. Vai nascendo o quê? A dor do tempo. Vai nascendo o quê? A dor do tempo da espera. Já não consegue mais esperar. Então, isso está ligado muito, esse processo de esperar, está ligado muito a nós quando somos criança, nós moldar a forma que você foi moldado no padrão da sua família. Por exemplo, se uma criança ela tem aquela necessidade atendida logo de imediato, ela quer o quê? Tudo nas mãos. Ela vai chorar, vai saber que ela vai ser atendida, né? Agora, quando gera aquela impaciência, ela vai procurar, vai ter aquilo em suas mãos de uma outra forma, que é a birra, que é o choro, para chamar atenção, de uma forma agressiva, de uma forma impaciente, né? As pessoas pacientes que está dentro desse padrão de espera são as pessoas mais felizes, sim. São as pessoas o quê? Que ela tem aquela paciência para chegar a um objetivo certo. E é essa mensagem que nós assim queremos trazer ao seu coração, da dor do tempo da espera. Você sabia que desde a sua infância está muito ligado a esse processo de espera na sua vida? Nós abrimos então uma pergunta: como que foi a sua infância nesse requisito de espera? Você foi uma criança que você teve tudo nas suas mãos de forma imediata? Ou você foi uma criança que passou por um processo, passou por uma necessidade, teve que aprender a esperar, foi desenvolvendo isso em você, ou teve a sua expectativa nesse processo frustrada? Porque isso está muito ligado à nossa forma de chegar a algo às nossas mãos, tá? E ele vai continuar falando para nossas vidas um pouco mais deste processo aí, que está ligado em relação a esperar. As dificuldades, não é verdade? Sim, que as pessoas passam. Tem muitas dificuldades que, a exemplo de Abraão, que ele passou e como ele agiu para poder esperar e conseguir aguardar a promessa. É uma coisa que a gente pode observar, ele não só creu nas promessas, mas ele acreditou na grandeza das promessas de Deus. Exatamente. Ou seja, lá em Gênesis 12, Abraão ele recebe a promessa de Deus de sair da casa da sua parentela e ir para um lugar onde Deus determinaria. Ele não sabia para onde que era, ele não sabia aonde Deus conduziria ele, mas sobre a promessa que Deus faria dele uma grande multidão. Abraão ele já tinha 75 anos, ele já tinha vivido uma vida longa, uma vida grande pela frente na sua vida, já tinha vivido bastante. Sim. E ele já tinha uma herança, ele já tinha um trabalho, ele já tinha uma vida estável. Então talvez naquele momento as pessoas se perguntaram, Abraão, você está saindo para um lugar que você não conhece por causa de uma voz, porque você ouviu simplesmente uma voz? Então ele estava ali acreditando na grandeza das promessas de Deus. E isso fez com que Abraão saísse para um lugar onde ele não sabia, simplesmente porque ele ouviu a voz de Deus. Tem muitas pessoas que recebem as promessas, mas isso não é suficiente para elas se arriscarem, porque elas começam a se perguntar, será que as promessas de Deus são tão grandes assim? Será que vale a pena eu me arriscar, eu largar o que eu tenho aqui hoje, eu alargar isso que está nas minhas mãos hoje para viver essas promessas? Será que elas são tão grandiosas assim como Esaú? Esaú ele trocou as bênçãos de Deus por um guisado, por uma sopa que ele viu ali, que surgiu no meio do caminho da sua vida. Ele desprezou porque ele não sabia a grandeza das promessas de Deus. Então, uma pessoa que ela espera as promessas de Deus, ela espera porque ela sabe o tamanho das promessas. Abraão ele sabia que as promessas eram grandes, mas ele não tinha, ele só tinha apenas a ideia, na verdade, Somente a do ideia, que Deus ia exatamente. fazer. Ele não sabia de que forma, ele não sabia onde que Deus ele ia levá-lo, ele não sabia qual que era essa terra que Deus estava levando ele não sabia o que Deus faria realmente na vida dele. Mas conforme ele acredita, conforme ele confia nas promessas de Deus, Deus ele vai revelando. Lá em Gênesis 15, Deus começa a revelar com detalhes o que ele vai fazer. Olha, Abraão, essa terra que você está, a terra de Canaã, é a terra que eu te falei. A tua descendência ela será chamada através do filho que virá de Sara.
Através dele, a tua descendência será chamada, e através da tua descendência, benditas serão todas as nações da terra. Agora, Abraão ele já não tinha mais uma ideia da promessa, ele já sabia com detalhes. Se você for ler lá em João, se não me engano, capítulo 8, Jesus Cristo ele vai falar que Abraão ele viu o dia do nascimento de Jesus. Veja, Deus ele leva a profundidade da revelação das promessas Exatamente. para Abraão de tal forma que ele vê na sua descendência o nascimento do Messias, do Salvador do mundo. Por quê? Porque ele acreditou na grandeza das promessas. Se nós acreditarmos que as promessas de Deus são grandes, porque Deus ele não faz promessas pequenas para nós. Deus não faz promessas pequenas para as nossas vidas. Todas as promessas que Ele faz para a tua vida são grandiosas. Creia que Deus ele tem o melhor para você. Louvado seja Deus. Como é que funciona, então, assim, se encaixaria, só para nós, assim, compreender melhor este processo? O que Abraão, dentro da Bíblia, levando para esse lado, assim, da espera, dentro da palavra de Deus, caracteriza-se o fato... O que levou a ele a ter essa esperança? O que ele fez dentro desse processo? Sendo que dentro da vida de Abraão, se nós for assim, analisar a profundidade da vida dele, da intimidade dele com Deus, como ser humano, ele chegou um pouco assim, enfraquecer, né? Porque assim, demorou muito. E como que se caracteriza assim, a forma de vivência dele que levou a ele... a conclusão dessa promessa, a esperar? Então, justamente, o que aconteceu na vida de Abraão foi a precipitação. Ele passou por um período que todos nós passamos, que é o período da ansiedade. Ansiedade. O que gerou ansiedade na vida de Abraão? Foi o fato de Deus ter prometido para ele, já haviam se passado 10 anos, ele já estava com 85 anos, e aí começou a vir perguntas para ele. Poxa, eu já estou ficando idoso, porque a idade naquela época, o tanto de vida que a pessoa vivia era muito maior, ele vivia até 170 anos, então, mas ele já estava se tornando um idoso e logo mais ele não poderia mais ter filhos. Então ele começa a pensar, poxa, daqui a pouco eu não posso mais ter filhos. E ele começa a criar uma ansiedade. Desespero, né? Um desespero. E em Gênesis 15, versículo 2, ele revela essa ansiedade para Deus. Deus, o Senhor me prometeu um filho, mas até agora não tenho filho nenhum. Então toda a minha herança, ela vai para o meu servo. Abraão, ele revela essa ansiedade para Deus. E Deus, ele já sabia que Abraão estava ansioso. Tanto é que em Gênesis 15, 1, Deus ele se revela para Abraão, falando o que para Abraão? Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Deus ele já sabe a nossa ansiedade. Ele já sabe as nossas expectativas, aquilo que a gente anseia. Ele sabe antes mesmo que a gente revele. Ele sabe o que você quer, o que você tanto deseja. E ele já revela isso para Abraão. Abraão, eu sei que você está ansioso, mas creia, porque eu sou a tua recompensa. Eu vou fazer tudo da tua vida. Só que Abraão, ele não escuta Deus. Então, passado-se um ano, lá no capítulo 16, a Bíblia diz que Abraão, ele dá ouvidos à sua esposa. No versículo 2, Sara chega para Abraão e fala, toma minha serva e tem dela um filho. E a Bíblia diz assim, e Abraão deu ouvidos à sua esposa. Então, quando a pessoa ela se precipita, é porque ela está deixando de ouvir a voz de Deus. Vamos caracterizar isso, que nem no meio desse percorrer, desse caminho, a dor. Por causa da dor, do tempo para se cumprir uma promessa feita pelo soberano Deus na vida de Abraão, houve o que? Uma precipitação. O que acontece em nossas vidas. Às vezes você pode achar que está demorando uma promessa que o próprio Deus lhe fez, está demorando muito para ocorrer. O que nós, seres humanos, fazemos? Nós achamos um caminho mais fácil, criamos um atalho nesse meio da caminhada e vamos fazer de acordo com a nossa própria vontade. Por quê? Nós ficamos assim ansiosos naquela expectativa daquele algo ocorrer. E levando assim para o nosso dia a dia, dentro desse padrão de espera, dentro dessa dor de espera, uma pessoa que quando ela é impaciente, nós falamos aqui da criança, né? Demos um exemplo aqui da criança impaciente, a criança que foi moldada a esperar e ter no tempo certo. Aquela pessoa que ela é impaciente, ela vai dar um jeito de chamar atenção. Chamar atenção, ela vai dar um jeito de fazer, de ter aquilo em mãos de uma forma rápida. Ela vai criar meios para isso, olha só.
ela vai criar meios, caminhos. Não, eu vou ter. Eu estou com uma promessa, eu estou com uma expectativa, só que eu vou criar um jeito de isso ocorrer na minha vida de uma forma fácil, de uma forma rápida, porque ela não foi moldada a esperar. Na vida dela tem que ser assim, tudo muito rápido, no piscar de olho, tudo muito rápido. E isso acontece o quê? Porque ela não foi moldada a esperar, ela vai agir conforme aquilo que ela quer naquele momento. Isso que é um perigo que leva a uma precipitação. Então o que ela vai fazer? Ela vai criar formas, meio para ocorrer aquilo, vai por um caminho mais fácil, é aonde que vem a dor. A dor do tempo para se cumprir uma promessa, aquela pessoa, ela já não absorveu mais que é um tempo para aquilo ali. Por quê? Ela mesmo deu um caminho para isso. E uma pessoa paciente, ela é paciente num relacionamento, ela é paciente num trabalho, ela tem aquela paciência de esperar. A paciência produz o quê? A felicidade. Ela é uma pessoa que ela não vai agir, falar fora de tempo. E que ele vai estar dentro do tempo. Quando levando assim para esse lado da Bíblia, que nós estamos falando aqui para você, quando Deus falou para Abraão assim, ó, ande na minha presença, ser perfeito, ele está falando para Abraão assim, você vai andar de acordo com a minha própria vontade, que é perfeita, que ela é agradável. Então, a pessoa que é paciente, ela vai estar de acordo com aquilo que Deus ele quer para ela, vai esperar o resultado da parte de Deus, vai aguardar o tempo de Deus. Então esse processo de espera, Deus ele faz uma pergunta para nossas vidas. O que nós estamos fazendo enquanto aquela promessa que você está na expectativa não acontece? O que Deus prometeu para a sua vida? Que expectativa de vida você tem? Qual o padrão de vida que você está nesse momento? O que você está fazendo durante esse período de espera? Abraão ele seguiu em frente com a sua jornada, só que ele estava de acordo com o tempo de Deus para a vida dele. Quando ele esmoreceu na sua própria fé, entrou a precipitação, aonde gerou uma dor para ele. Gerou uma situação que foi difícil ele passar, que foi difícil até ele encarar. Então, às vezes, nós temos uma impaciência com uma situação, uma impaciência com um relacionamento, uma impaciência com aquilo que já estava ali em nossas mãos, já está ali. Só tem que esperar só mais um pouco. Às vezes, nós somos aquela criança lá atrás, nós revelamos aquela criança lá atrás, quando a gente éramos criança, que mãe, eu quero, tem que ser agora. A mãe, ela moldando o seu filho a esperar, ela fala, olha, esse mês eu não tenho, mas o próximo mês eu tenho. Aí já nasceu uma esperança no meio do quê? De o desejo de querer. Já nasceu uma esperança nesse processo. Por quê? Ele sabe, ela sabe, você sabe que você vai ter aquilo que foi lhe prometido, mas não no seu tempo, no tempo determinado. Então uma personalidade, ela é impaciente quando ela já está acostumada a não esperar, ela agir, eu vou lá, pede 5 minutos e vou dar o meu jeito. Eu vou fazer da forma que eu quero, um pouco teimoso, né? Uma pessoa assim, né? Um pouco assim teimosa, que ela vai lá. E nesse caso aí foi a esposa de Abraão, que foi um pouco teimosa porque ela desacreditou dela mesma, da incapacidade dela. Então vamos criar um atalho aqui, você vai ter o seu filho, mas com outra pessoa, com H. Então, fez dela assim, ter seu baixa estima a ponto de não acreditar que ela era capaz. Então, às vezes, o problema está relacionado a nós não acreditar que nós somos capazes. Capaz do quê? De passar o processo. Porque o processo, às vezes, é doloroso. O processo dói. Só você sabe as lágrimas que vêm nos seus olhos. Só você sabe a situação, que cada um sabe o processo que está passando, não é verdade? A dor que você está vivendo no meio desse processo. Então, nós somos moldados a esperar. Nós somos moldados por próprio Deus, nos molda a esperar, renovando sempre as promessas dele para a nossa vida. Então, no meio de tudo isso, nós falamos que Abraão ele teve, quando ele estava triste, o próprio Deus se apresentava para ele e renovava as suas forças, né? Sim, Deus ele revela para Abraão que ele era o grandíssimo galardão dele. O que Deus estava falando para Abraão? Abraão,
Você está ansiando por um filho. Mas eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, o maior presente que eu posso te dar não é um filho, é a minha própria presença. Então a ansiedade, ela não pode ser, você não pode tirar a ansiedade do seu coração. O que você pode fazer é direcionar a tua ansiedade para Deus. Como assim? Em Salmos de número 49, se não me engano, 49, se eu só localizar aqui, Salmos de número 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Veja que o salmista, ele ansiava, ele tinha uma ansiedade pela presença de Deus. Quando nós direcionamos a nossa ansiedade para Deus, nós conseguimos esperar as promessas dele. Quando a nossa ansiedade está nas bênçãos de Deus e não no Deus da bênção, nós não conseguimos esperar as promessas. Abraão, ele ansiava tanto por um filho que isso levou ele à precipitação. Mas quando nós esperamos ansiosamente na presença de Deus, nós ansiamos a presença de Deus, nós conseguimos aguardar as promessas, o cumprimento das promessas. Abraão, ele aprendeu isso, mas de uma maneira, através da sua precipitação, através do seu erro, teve consequências negativas, e através disso ele aprendeu a aguardar, a esperar em Deus. E Deus, ele restaura a promessa na vida de Abraão. Lá em Gênesis 17, Deus, ele refaz a aliança, ele fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E a Bíblia diz que Abraão, ele se prostrou diante de Deus, ele reconheceu o seu erro. Então, mesmo que você tenha se precipitado em algum momento da sua vida, Deus, ele está disposto a refazer a aliança contigo, com a nossa vida, e falar: minhas promessas ainda estão de pé, eu quero realizar uma por uma. Mesmo que você tenha tropeçado, eu quero continuar realizando as promessas, continuar fazendo na tua vida. Gente, só falando assim que a ansiedade, ela é normal dentro de um parâmetro. Vamos falar assim que é normal você ficar na expectativa por algo que vai ocorrer na sua vida, tá? Ela passa-se do normal, essa ansiedade, quando começa a afetar você, o seu emocional. Quando ela começa assim a afetar a sua forma, o seu padrão de vida. Quando começa a afetar a sua saúde física. Porque tem pessoas, assim, dentro desse tempo que nós estamos, ansiosas. E devido a situações que você passou na sua vida profissional ou na sua vida espiritual, gerou dentro de você essa ansiedade, essa inquietação que você não consegue passar pelo processo da espera. Então, assim, dentro desse padrão de vida, o que recomenda-se é que você tenha um projeto de vida, que você mesmo monte um projeto para você, que você mesmo se cuide, sim, que você se cuide da sua saúde emocional, que você se cuide da sua vida espiritual, mas principalmente também em todos os sentidos das áreas da sua vida, né? Que nós possamos cuidar, porque assim, a própria ansiedade, ela leva assim, nós tomarmos algumas decisões precipitadas. Não estamos falando assim da personalidade em si. Aquela pessoa que já nasceu com aquela ansiedade, ela é uma pessoa mais fácil sim a tomar decisões por emoção do momento, mas aquela ansiedade que ela é adquirida por situações que você está passando. Então, dentro do padrão normal, normal assim, é aquele frio na barriga: ai, será que vai ocorrer? Será que vai acontecer? Só que começa a ficar pior quando ela afeta o seu padrão de vida. Quando você já começa a ter crises de ansiedade. Então, isso sim, se preocupe com a sua saúde emocional. E eu quero, assim, falar para você também, a pessoa impaciente, ela consegue ser tão impaciente nos relacionamentos. Ela consegue impaciente com o defeito de uma pessoa. Olha, eu não suporto fulano. Fulano é uma pessoa legal, mas aquele defeito, aquela falha, olha, não dá para encarar, não dá para ser amigo de fulano, não dá para continuar por causa daquele defeito, porque ela não tem paciência ou com relacionamento, ou num trabalho, ou com aquele defeito de alguém. O que acontece? Ela abre mão fácil de coisas, perde pessoas, sai de situações, perde coisas da sua vida importantes que poderia ter esperado um pouco mais. Poxa, eu poderia ter insistido por causa daquelas qualidades, eu poderia ter insistido um pouco mais, mas ela sai perdendo tudo. Então, a pessoa que ela já tem a pessoa tranquila,
ela já tem aquele autocontrole naquelas situações. Ela não é uma pessoa assim que ela tem aquela extrema ansiedade. Ela tem aquele domínio das suas emoções, ela tem aquele controle das suas emoções. Mesmo que algo na sua vida não dê certo, ela assim vai buscar calma. Eu preciso me concentrar, eu preciso diagnosticar o que ocorreu, aonde eu falhei, o que aconteceu, né? Que não deu certo, que aconteceu, que na onde eu errei. Ela vai se cobrar um pouco, mas ela vai colocar os pingos no i, vai esperar. Não, dessa vez eu tenho que fazer certo, eu tenho que agir certo, né? Ela vai se acalmar, vai esperar para o quê? Para pensar, ela o quê? Ela é racional. Ela vai pensar na próxima etapa dela. O quê? Ela tem um padrão de vida, ela não tá ansiosa. Por quê? Aquilo ali ela faz tudo de acordo, ela vai pensar nos seus próximos passos a dar. Então, assim, a dor do tempo, que dor é essa? Por que dói? Isso está relacionado ao que nós estamos fazendo no processo da espera. Se dói esse processo que você está passando, se está doendo esse prazo na sua vida, está relacionado a alguma situação. Mas nós, de acordo com a palavra de Deus, nós, de acordo também com a nossa postura no meio da situação, o nosso posicionamento, não é mesmo? Nós conseguimos quebrar isso. Nós conseguimos moldar isso de uma forma o quê? A gente ter um padrão de vida, a gente ter aquela paciência, saber que vai acontecer, em vez de ficar só naquela expectativa, saber que vai chegar aquele esperado momento, ou você, talvez a sua promessa hoje, a sua expectativa seja formar você no curso, seja você um casamento esperado, esperar no Senhor por uma casa própria, por um carro, por alguma coisa que você precisa. Só que hoje, Deus, o que ele tem para nossas vidas? Que nós tenhamos um padrão, que nós procuramos ocupar muito a nossa mente em coisas que edificam, que nós possamos gastar o nosso tempo em coisas que traz resultado, que nós possamos pegar o nosso caderno e começar a projetar e tirar os sonhos do papel, que nós possamos parar assim um pouco de viver aquele surreal, aquele algo, e começamos a querer ver o sobrenatural ou querer trazer ao mundo físico a existência. E como que eu vou fazer isso? Será que eu estou nesse prazo de espera fazendo com que aconteça, que essa promessa se cumpra? Nós demos o exemplo de Abraão porque em toda a sua vida ele foi andando de acordo com a perfeita vontade de Deus para chegar ao momento. E foi um processo doloroso porque houve lágrimas, houve choro, houve ansiedade sim, mas houve precipitação, frustração. Houve um renascimento de uma nova esperança, né? Então essa palavra que possa falar com a sua vida, que você possa fazer desse lugar de espera um lugar agradável, que você possa fazer desse processo de espera que você está um processo que vai renovar suas forças, que você possa buscar um projeto de vida, possa tratar, se for uma crise ansiosa que você está passando, procurar tratar a sua saúde emocional, procurar ajustar algo na sua vida que está fora do lugar, de procurar diagnosticar, se cuidar. Por quê? Para que não haja acumulação de situações dentro da sua vida. Não haja acumulando situações, frustrações. É como você sentir, nós damos um exemplo de uma pessoa paciente, uma pessoa impaciente. Você tem uma consulta marcada, né? Eu fui esses dias assim no médico e fiquei observando isso. Ele chamando a demora. Muitas pessoas ali esperando. E naquele processo de espera do médico chamar, algumas pessoas já estavam inquietas. Ei, quantos médicos tem nessa sala? Né, nesse consultório? Aqui nesse hospital? Tem 3. Nossa, que demora para ele atender. Nós estamos aqui 10 de manhã. Outras pessoas estavam lendo o livro. Outras pessoas já tinham feito amizade com, olha só, nesse prazo de tempo. Já tinha feito amizade com outras pessoas. Estavam conversando. Outra pessoa pegou uma revista para ler dentro da sua bolsa, puxou. O que você está fazendo com o tempo? Outra pessoa foi no seu celular, assistiu um filme enquanto passava.
O que você está fazendo? Você está procurando algo que edifica a sua vida nesse processo de espera? Ou você está se distraindo a sua mente com outras coisas que não vai dar resultado? Você está distraindo a sua vida com outras situações que você não vai ter um resultado. Então, está relacionado àquilo que nós estamos fazendo. O processo de espera é para fazer você crescer. É para trazer um amadurecimento, seja emocional, seja espiritual, para as áreas da sua vida. Porque se não dói o processo, alguém não cresce. Não é verdade? Se não dói, nós temos duas crianças, nós temos 2 filhos aqui em casa. Um é mais tranquilo, o outro é mais agitado, né? Que é o Daniel, de 6 anos. Ele é mais assim agitado. Ele quer naquele momento algo e se a gente não dá para ele, ele começa a chorar, chorar, chorar. E a gente fala, calma filho, calma, eu vou te dar. Aí daqui a pouco ele pergunta de novo, e aí mamãe, tem? Aí filho, eu vou te dar, mas não agora. Por que não deu ainda mamãe? Ou seja, aquela criança que ela quer naquele tempo. O que você está fazendo, aí ele vai, se distrai, brinca, brinca, daqui a pouco esquece. Aí olha filho, você pediu, a mamãe te deu. Então que essa palavra venha de acordo com a sua vida, fazer você refletir, a pensar o que você está fazendo nesse conforto, nessa distração, nesse lugar de espera. Você já foi lá, abriu aquela matrícula da sua faculdade? Que às vezes as pessoas, ela tá esperando. Tá na hora de tirar do papel, projetar. Será que é o tempo de eu abrir? Você já foi lá, já deu o primeiro passo para deixar o currículo naquela empresa que você quer? Você já fez? Já houve uma ação da sua parte? O que você está fazendo enquanto essa promessa não cumpre na sua vida? Aquela empresa, talvez ela precisa de um profissional como você. Não é verdade? Está esperando. Deus prometeu para você uma porta, mas nesse processo Deus está falando para você, se especializa. Estude. É você que ele vai colocar lá. Deus falou para Abraão, Abraão, você é pai de nações, de filhos. Ele não tinha noção da grandiosidade daquilo que Deus tinha. E às vezes você está assim, com a sua mente fechada. Você só vê, ouve promessas, você está na expectativa, mas não tem noção daquilo que Deus preparou para você. Ei, o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Nosso Deus é Deus de coisas grandes. Nós deixamos de acreditar em grandes coisas. Por isso que grandes coisas deixam de ocorrer. Por que nós deixamos de acreditar? Porque houve uma dor. Porque houve o quê? Uma frustração. Porque houve uma precipitação, uma decepção. Então o seu cérebro, o que acontece? Ele vai dar aquele alarme. Você se machucou. E o medo de tentar de novo. Mas nós deixamos aqui registrada essa palavra para o seu coração. O que você está fazendo, hein? Dentro desse processo da espera. Como que você está se especializando, como levando assim para o cristianismo como cristã, como serva de Deus, para o ministério que Deus te deu? O que você está se especializando aí para você se casar? Como que você está? O que você está se especializando aí para você se formar? Ou seja, uma mudança de país, já tirou o seu passaporte? Já tirou o seu passaporte? Já foi atrás? Você quer trabalhar em tal função, mas se você já foi fazer um curso de acordo com aquela empresa exige, a promessa ela tem que se cumprir. Só que alguém tem que se colocar na posição. Só que alguém tem que se colocar na brecha. A expectativa ela não pode ser uma devolutiva de uma frustração. Mas tem que ser algo que vai aumentar a sua fé. Como Abraão, que creu, que acreditou. E que ele falar dele, fala de fé, de justificação. Aquele que Deus falou, ele é meu amigo. Porque ele sabe o que eu quero para ele, não é verdade? Sim. Ele sabe aquilo que eu determinei, ele está de acordo com o perfil que eu quero. E como está esse perfil aí? Né? Nós queremos fechar esse momento que assim, de palavra, agradecendo a você que parou tudo para ouvir. Nós estamos falando quase 30, quase 40 minutos. Foi algo que Deus gerou no nosso coração, não é verdade, evangelista Murilo? E falar para você que esse processo de espera, ele pode ser doloroso, sim. Ele pode ter choros, ele pode ter frustrações, ele pode ter momentos difíceis de você entrar, de você passar momentos difíceis de você passar.
abandonos de pessoas que saiu do nada, estava perto de você, saiu. De algum casamento que saiu fora do padrão normal, já está quase acabando. E você, meu Deus, eu acreditei tanto que daria certo. Só que sabe o que é interessante disso? O que você vai fazer a partir de agora? Qual vai ser seu primeiro passo? Não é verdade? Isso é verdade. Então, nós vamos orar pela sua vida, pela sua alma. Creio que o processo da espera, ele tem um motivo, tudo tem um motivo. Abraão, ele aprendeu na espera. Ele aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a ansiar por Deus, aprendeu que Deus é a sua maior bênção, aprendeu a ser uma pessoa paciente. E Deus está nos ensinando na espera também. Você está aprendendo, nós estamos na escola de Deus. O que nós estamos fazendo nessa escola? O que nós estamos aprendendo? O que nós estamos fazendo? Quais são as nossas atitudes diante dessa escola do Senhor? Que a gente possa aprender a aguardar, aprender a esperar para obter as promessas de Deus. Vamos orar pela sua vida, pela sua alma. Deus, ele vai te ajudar nesse momento de aflição, de dificuldades, e esperar não vai ser mais uma aflição para você, não vai ser mais uma dor, mas vai ser uma bênção, porque você vai aprender, nós aprenderemos com o Senhor a se tornar mais pacientes. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus, sim, Deus, visita essa pessoa, visita esse jovem, Senhor, visita essa irmã, visita, Espírito Santo, Senhor Jesus, que tu gera esperança onde não tem, sim, que essa edificação penetre a vida dessa pessoa, que entra nessa casa, a esperança renasça nesse coração, nesse casamento, nessa vida profissional, espiritual, nessa vida sentimental, aonde houve uma frustração, entender a grandiosidade das promessas, Senhor, a tirar a ansiedade do nosso coração, Deus, a direcionar a ansiedade para Ti, Senhor. Espírito renova Santo, essas forças, a não dar ouvido, Senhor, em nome de ao Jesus. pessimismo, a pessoas com pessimismo. Nós anulamos toda a fúria do adversário, Senhor. A tua presença, todo a tua palavra, mal, Senhor, em nome de Jesus. Não deixar de dar ouvidos para Ti, em Senhor, nome de Jesus. Para dar ouvido para a incredulidade, Senhor. Em Mas nome nós de Jesus. nas Tuas promessas, Senhor. Em nós nome de aprendemos, Jesus. Senhor, a aguardar em Ti. Em nome de Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe pela sua paciência, né? Que já foi um teste de paciência, escutar nós falar aqui 42 minutos e 16 segundos. Eu sou a diaconisa Cleane Paz, aqui de Carapicuíba, aqui meu esposo evangelista Murilo. Para nós é um imenso prazer entrar aí na sua casa, através do seu aparelho, ou do seu computador, ou de uma rede social. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você fique na fiação e comece a projetar para se cumprir, que não haja ansiedade, hein? Cuide desse emocional aí, que haja o que? Confiança. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique com Deus.